Deus, foi um bom sinal, né? Senhor Deus, então, falou no meu coração sobre o nosso querido Adão. Adão. Há quem diga que não teve sogra, né? Mas, hein? Perdeu, né? Quem tem sogras que são uma bênção, porque toda sogra dá sempre uma varoa valorosa para o homem. Foi bom, hein? Não é? Concordo. Não é? Então, Se a minha sogra tivesse saído, eu ia agradecer ela. agradecer, pois é. Eu não estou feliz com a dele. E Adão. Mas vamos, o pastor Robson e também o presbítero Joel nos ensinam aqui que a Bíblia faz remissão do Velho Testamento e o Novo Testamento. Um testamento em consonância com o outro. E hoje nós estamos aqui para falar da Santa Ceia do Senhor Jesus. O que tem a ver Adão nessa história? Eu não sei. Vou saber daqui a pouco também, assim como vocês. Mas, no livro de Êxodo, não, é Gênesis. Não é Exu, não é certo. Exu não é. Glória a Deus. No livro de Gênesis, vou fazer igual o pastor Neuci agora, capítulo 2. Vou falar contexto. Capítulo 2, versículo 16 e 17. Isso é contexto. Vou fazer igual o pastor Neuci. Contexto. Quer dizer, não é a mensagem central. Gênesis, não é isso? Segundo o nosso presbítero. Gênesis. Capítulo 2, versículo 16. Diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem. Vou repetir. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Ele não pediu, não fez nada. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Esse é o contexto. Senhor Deus dando a ordem ao homem. O texto, capítulo 3, é um pouco longo. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, ele comeu com ela. Oh Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Senhor, seja o teu Espírito a falar nesse momento. Deus, obrigado pelas vidas que estão aqui para aprender do teu Espírito. Repreende todo o laço maligno para distrair o teu povo, para a honra e glória do teu nome. E aqueles que amam a Deus, digam amém. Amém. É uma ceia ou não é? É. Olha lá. No contexto, o Senhor Deus deixou claro o ordenamento para os homens. Todas as frutas comerás, todas. Na Santa Ceia, existe o entendimento que qualquer um bem entendido, vamos melhorar essa palavra,
que todas as pessoas podem tomar a Santa Ceia para ter comunhão com o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é aberto para todas as pessoas, todos os pecadores. Verdade, o corpo de Cristo é para todos os pecadores. Naquela primeira ceia do contexto, o Senhor Deus deixou ordens exclusivas. Vou voltar aqui no 16. Ordenou. Deus ordenou. Nós temos, por medida, não nos atentarmos para ordenanças do Senhor Deus. Nós, por muitas das vezes, tomamos as nossas próprias atitudes, esquecendo o que é ordem e que não é ordem de Deus. Então, o Senhor Deus nos dá a ordem para comermos, e nós achamos que não, papapá, foi o que aconteceu naquela época. Havia uma ordem e os homens e mulheres, notadamente Adão e Eva, apenas eles dois, ousaram dar voz a outros entendimentos. Deus mandou comer dos frutos, mas a serpente, sorrateiramente, chegou e começou a falar no ouvidinho de Eva, para mudar aquela situação. Em que momento você vem à igreja, ou você está em casa louvando a Deus, ou você vê um homem de Deus na TV, e que fala uma palavra que vai direto no seu coração, e você, de repente, vê que aquela palavra é para você, aquela palavra tem tudo a ver com o seu desejo carnal, aquela palavra tem a ver com a sua situação ruim, com a sua fraqueza, com o seu pecado, com a sua opressão, com a sua depressão, com a sua mentira, com as suas desdenhas. Você sabe que aquela palavra é contigo. Mas você prefere então não obedecer e continuar com os seus maus caminhos. Já sabemos agora que havia uma ordenação, que havia uma ordem expressa pelo poderoso Deus, mas havia também uma serpente. Já foi pregado aqui. Deixo-vos a bênção e a maldição. Escolhei, pois, o caminho que quereis andar. Hoje é dia de Santa Ceia nesta igreja, como em a maioria das igrejas. Há igrejas que dão Santa Ceia até para menino. Menino não precisa nem de Santa Ceia, porque dela já é o reino dos céus, criança. Mas tem gente que dá. A serpente, diz aqui a minha Bíblia, que era a mais astuta de todas as animárias do campo. E esta disse, mulher, é assim que Deus disse? Não comereis da árvore do bem e do mal? Ora, a serpente vem exatamente para colocar dúvida no seu coração. A serpente vem, eu estou numa luta, estou precisando de um milagre. Tem um louvor novo aí que diz, Deus, eu preciso tanto de um milagre, não tem? Não é novo agora? Remove a minha pedra. Não tem? Se essa pessoa fez esse louvor inspirado por Deus, é isso que eu penso. Se ela fez esse louvor inspirado por Deus, foi porque ela precisa, pelo menos ela, se nenhum de vocês, nenhum de nós, eu me incluo no meio, não precisamos de um milagre, aquela pessoa precisa de um milagre. Mas, para você ter um milagre na sua vida, você tem que primeiro colocar o seu coração e não dar ouvido à dúvida. Não dar ouvido à voz da serpente. Hoje teremos Santa Ceia neste lugar. Não podemos dar dúvidas à voz da serpente para tirar o nosso milagre, para tirar a nossa vitória em Deus. E diz aqui, disse a serpente, é assim que Deus disse. Você às vezes vem na igreja,
Glória a Deus. E duvida da sua vitória. Duvida da palavra do homem de Deus. Duvida do louvor. Você duvida de você mesmo. Não importa, eu quero é duvidar. Não duvide da sua vitória. Não se distraia. Tudo bem? Não faça isso. A serpente induziu naquela situação, foi pegando a Eva pelo dia de Santa Ceia. Hoje é Santa Ceia aqui. Mas hoje nós vamos deixar as nossas dúvidas, os nossos recalques, as nossas enfermidades, vamos deixar para trás. Porque temos um Deus verdadeiro, um Deus que determinou vitória. Deus falou, Adão não come. O que fez ele? Duvidou. Não acreditou em Deus. Nesta noite eu digo, há uma bênção para você nesta casa. Diga glória a Deus aí. Glória a Deus. Se creres, vereis a glória de Deus. Amém. É assim que tem que funcionar. É assim que você tem que crer. É assim que tem que crer. E o inimigo, ó, aquele compromisso, amanhã vai ter o compromisso, hoje não posso. Coloca dúvida na sua vitória. Hoje eu conversei com um homem de Deus que estava visivelmente abalado porque houve um problema na família dele lá. Eu exortei aquele homem de Deus com muito carinho, mas exortei, falei, escuta aqui, não está vendo não? Ah, um vagalume. Glória a Deus, vagalume. Glória a Deus. Não está vendo não que é uma ação do inimigo para lhe tirar do culto. O inimigo está agindo para não deixar o Senhor louvar, o Senhor agradecer. Obrigado, Jesus. É um vagalume. Glória a Deus por isso. Está na barriga? Glória a Deus. Pode ser um sinal de Deus, né? Glória a Deus. Queria ver se você fosse uma barata, você estaria assim, né? Glória a Deus, mas era um vagalume. Portanto, preste atenção que nas santas ceias pode estar em nosso meio ações do inimigo. Olha lá. Não vou tomar Santa Ceia por isso, por aquilo. Não vou tomar. Eu conheço o irmão que vinha aqui, não tomava Santa Ceia. Todo mundo sabia que o irmão estava atribulado. Mas também você não pode ficar tomando Santa Ceia de qualquer maneira. Quer ver? Continua mais. E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Olha lá. A pessoa, Eva, sabia que ela tinha ordenação para ser abençoada. Poderia comer qualquer frutas. E você que vem à igreja todo domingo, e você que ouve as palavras de Deus, você que vê, sabe que a bênção te persegue. Ela persegue. Ela está prometida para você. Ela determina para você uma vitória em breve. Assim que funciona. Deus coloca para você uma promessa, mais uma promessa, tem várias promessas. Mas tem que obedecer. Aí você entra na bênção. Você viu testemunhos aqui hoje, você está na bênção. Você viu aqui, você sofre testemunhos. Daqui a pouco vem a serpente. Ó, quer ver? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Situação. Neste caso aqui, havia uma conversa entre o inimigo, a serpente e a própria Eva. Quantas vezes você confessa sua fraqueza para quem não é de confiança? O que eu quero dizer? Não é que a pessoa não seja de confiança, mas é que a pessoa, eu falo isso aqui, não é preparada para ouvir certas coisas. E você fala, você publica com a sua boca alguma fraqueza, algum tropeço, você fala para quem não está preparado para ouvir. Alguém que vai ouvir essa fraqueza vai pegar e vai levar para terceiro, de uma forma distorcida e trocada.
O que é que eu quero dizer? Quando você publica e fala, você confirma para a serpente a sua fraqueza. Então você concorda com ela. Eva concordou que tinha autorização para comer, mas tinha também proibição para algumas coisas. Nesta Santa Ceia, eu digo a você, você na Santa Ceia não pode tomar Santa Ceia e continuar praticando as mesmas coisas, as mesmas fraquezas, os mesmos pecados. Não funciona. Santa Ceia não é para isso, porque o inimigo você já publicou e o inimigo já ouviu aquilo que você é fraco. Não tem super pastor não, hein? Todos nós temos fraqueza, mas olha, Davi falou, quando quiser falar com Deus, entra lá e fala. Quando tiver fraqueza, entra lá e fala. De Reis 36. Depois eu ver. Entra lá e fala com Deus. O Senhor Jesus veio e confirma essa palavra. Que bom, né? Então a serpente disse à mulher, olha lá, o inimigo continua falando e te convencendo que o erro é mais aceitável que a verdade do Senhor. Muito bem, então em Santa Ceia, mesmo que eu venha tropeçar, eu tenho um advogado. Esse advogado me lava, é verdade? É verdade. Mas, veja, Paulo fala, seu irmão perdoe, Paulo fala que você tenta uma, tenta duas, tenta outra, se não dá, entrega para Satanás. Paulo fala isso. Porque Deus não tem prazer, Deus ama o pecador. Mas ele não tem prazer naquele que vive reiteradamente pecando, Max. Vive pecando. Meu Deus, para de pecar. Se o Senhor Deus fala, comereis de tudo, do melhor dessa terra, e você já entrou para um grupo seleto daqueles que comem o melhor dessa terra, para de pecar, para de publicar o que você está falando, a sua fraqueza, o seu erro, porque a serpente entra ali na sua cabeça e coloca você em dúvida. E o que é fé? Agora quem diz sou eu. O que é fé? Diz a Bíblia que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Todo mundo sabe, porque sabe a palavra de Deus. Mas e o que é fé? Fé é a certeza daquilo que se espera e que mais? Prova daquilo que não se vê. E que não se vê. Vou orar, vou ao culto. Hoje eu vou ouvir Deus falar comigo. Deus vai falar comigo hoje. Vou ao culto. Aí chega aqui, você está cheio de fé. Chegou aqui, pronto. Você já começa a, pronto, a duvidar se é Deus ou não é. Se o pastor está ungido ou não está. Não importa isso. O que importa é se a mensagem vai alcançar o seu coração. Isso é, você tem que ter certeza, porque se você trouxer a dúvida, você não vai levar a bênção. Leve a bênção esta noite. Uma noite de Santa Ceia. E como é assim? Não, eu quero ali, eu vou ficar pecando, porque depois na outra Santa Ceia eu peço perdão e fica tudo certo. Não, eu não vou me batizar, lembrei da irmã, não vou me batizar porque eu posso ficar pecando. Que coisa! Que coisa! Eu não vou, mas a serpente está nisso. A serpente convenceu você que você não pode se batizar para ficar pecando. Porque se eu batizar, então se eu pecar, aí eu vou morrer. Mas Deus já falou para você desde o começo. Deus já falou. Deus já falou que o salário do pecado qual é? Deus não tem prazer na sua morte. Deus não tem prazer. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Ele veio para mudar a sua sorte, essas coisas. Por isso, nesta noite de Santa Ceia, Deus quer dizer para você que Ele não está alheio à sua vida. Ele não está alheio àquilo que você está fazendo.
aquele monturo que você está fazendo, aquelas coisas que você está fazendo que são contrárias ao mandamento dele. Se ele está falando para te trazer vida, para você parar de andar errado. Porque a noite de Santa Ceia, pare de andar errado, pare de andar errado. Tenha certeza da sua vitória. Eva não tinha motivo nenhum para andar errada. Eva não tinha motivo nenhum. Ela foi tirada da costela de Adão, ela sabia que era submissa a Adão, e ela falou para Adão, e Deus falou para Adão, Adão, come de tudo. E a mulher era para o marido. Na verdade, Eva era para Adão. Ela tinha que ouvir Adão falar, mas ela preferiu ouvir a serpente. Você, que não ouve pastor, não ouve marido, não ouve companheiro, não ouve amigo, não ouve homem de Deus, mas ouve serpente. Para! É tempo de parar. É tempo de salvação, é tempo de vitória. É tempo de mudar o seu meio de vida. É tempo de mudar a sua localidade. Será que só os outros lugares é que vão ser modificados? Não! A sua localidade, a sua casa, a sua vizinhança, a sua parentela tem que mudar. Amém. Porque nós não podemos ficar dando ouvidos a diabo. Porque a bênção já foi dada. A bênção já foi dada. Não espere acontecer uma desgraça na sua vida. Quer ver? De tanto ouvir essa serpente, você que fica ouvindo Satanás. Olha lá. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Dizendo que Deus estava mentindo. Quando você comete uma transgressão a Deus, você está igual a serpente. Você está dizendo que Deus está mentindo. Deus fala, apartai-vos da aparência do mal. Aí você prefere achar que o pastor que está com conversa. É a voz de... Como é que Deus vai falar contigo? Tem que ser através de um pastor? Tem que ser através de um vaso de Deus? Tem que ser através de um evangelista? Santa Ceia. Agora até passou direto. Olha lá. E disse mais o inimigo. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vamos aqui fazer uma fofoquinha. A serpente estava certa ou não estava? Estava. Porque enquanto Adão e Eva não comeram da árvore do bem e do mal, eles estavam bem. Cultivando, andando, passando, curtindo aquele jardim. No maior já é. Estavam fazendo isso. Mas, quando eles comeram da árvore, da fruta, do bem e do mal, o que é que logo aconteceu com eles? Tiveram filhos. E o que que aconteceu? O que que aconteceu? A maldição foi para os filhos, e um filho matou o irmão. Vê se é diferente do que está acontecendo hoje. Ou você não já viu filhos batendo em pais? Pais batendo em filhos? Do outro dia o pai matou o filho porque o filho queria bater na mãe. O camarada foi lá, deu um monte de facada no filho. E você está brincando com uma bênção que Deus está te mostrando. Sai disso, povo meu! Sai disso! Muda a sua vida. Para isso é Santa Ceia. Havia uma promessa de Deus para isso, para mudar, tirar você do pecado, para deixar você livre, se tornar uma pessoa melhor. Mas vai debochando de Deus mesmo, vai continuando debochando, achando que Deus não é justo. Faz isso, vai fazendo isso para ver o que vai acontecer contigo. Não basta o exemplo de Caim, não basta o exemplo de Eva. O que mais você quer? Continuando. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, olha lá. Vou dançar quadradinho de 8. Que legal. Vou fazer uma viagem e dar um tapa no beiço, sei lá. Não sei como é que é o termo. Não precisa isso para você ser uma pessoa feliz. Tá vendo? Eva tinha aquele fruto agradável. Tem gente que acha que dar uma tapa no pó é uma coisa agradável. A gente vê o que é que acontece no final. É todo mundo pedindo salvação, pedindo internação, uma degradação da família. Olha lá.
porque comeu coisa errada, comeu o que era agradável a ela. Você não tem o direito de comer coisas agradáveis a você, mas coma do que Deus te ordena. Mude a sua vida nesse aspecto. Escuta um homem de Deus falando, escuta a voz do Senhor. Pesquise, se não quer acreditar, mas acredite, pesquise, vai lá, leia. Santa Ceia. Havia uma ordenação de Deus para aquela situação. Por isso, por Eva ter comido, e continue. E vendo a mulher que aquela árvore é agradável aos olhos, para dar entendimento, olha lá, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Por isso, porque ele comeu a árvore proibida, uma fruta proibido com ela, por isso até hoje nós estamos aqui, pagando enfermidades, vendo aí, ainda estava conversando com a pastora hoje, e com o pastor Neuci também conversei. As pessoas estão matando agora, ninguém mais sai na mão, né, Aurimar? Antigamente, a gente se desentendia, vamos sair na mão aí, né, Carlos? Ficava sambando para cá, sambando para lá, ficava de tapa no meio da rua. Hoje em dia não é mais assim, não. Ah, é? Passa a mão na faca e mata logo. Porque os dias maus e o pecado veio com esse ato de Adão. Porque não obedeceu a ceia que Deus mandou. Mas, porque Deus é Deus e porque Ele trouxe você, soprou vida em suas narinas, mas porque Ele soprou vida para você, Ele mandou então o Senhor Jesus. Mandou o Senhor Jesus como salvador do seu pecado. Mas, e Jesus está lá. Jesus vem trazendo você desde o ventre da sua mãe. Olha lá. Dizendo, esse é meu filho amado. Vem lá te dando oportunidade. Aí te deu oportunidade de você ter poder de Deus. Você pode, diz ele, se serpente te picar, nenhum mal lhe sucederá, diz a Bíblia. Se você impor mãos sobre espíritos imundos, ele sai. Jesus falou isso. Olha lá. Se você colocar as mãos sobre enfermos, os enfermos serão o quê? Serão mortos? Não, serão curados. Olha lá o que esse mesmo Deus, esse Deus maravilhoso, Senhor Jeová, fez por você. E o Senhor Jesus trouxe a Santa Ceia. E daqui a pouco você vai ver que o Senhor Jesus, nós vamos ministrar aqui, o Senhor Jesus vai falar em nossos corações, que toda vez que você pegar e fizer a Santa Ceia, falar em memória desse. Porque Deus deu a chance a Adão. Adão acusou a mulher que bateu um papinho com a serpente. Não bata papinho com o diabo. Diabo você repreende. Diabo você exorta. Diabo você expulsa. Não fica de papo com o diabo, porque se ficar de papo com o diabo, vai ser expulsa do jardim. Se ficar de papo com o diabo, vai perder glória de Deus. Cuida disso. Mas o que é conversar com o diabo? Não sei. Sei o seguinte, eu era cego, agora vejo. Sei outra coisa, que você, se está te incomodando o teu coração, não faça. Se o teu amigo te quiser levar para caminhos errados, não vá. Ou você prefere fazer como Adão? Você pode falar, não, o amigo que tu me deu, oh Deus, o amigo que tu me deu me botou numa furada. Oh Deus, ó, namorado que você me deu, botou na furada, a namorada botou na furada. Ninguém bota, quer saber? Ninguém bota ninguém em furada, porque a palavra de Deus é para todos. Amém. A palavra de Deus é para todos.
Use a palavra de Deus, desculpe a exortação, mas foi Deus que mandou. Use a palavra de Deus para ser mais feliz. Não use a palavra de Deus para brincar com uma coisa que não é brincar, esse é mau termo, vamos modificar. Não use a palavra de Deus como um complemento da sua vida. Não é. A palavra de Deus é a palavra de salvação. A palavra de Deus é a palavra de vitória. Buscai primeiro o quê? A amizade do meu vizinho. Buscai primeiro o reino de Deus. E o reino de Deus tem algumas normas. Adão transferiu a responsabilidade para a mulher. E você transfere a responsabilidade para quem? Por ficar batendo papo com o demônio. Não bata papo. E como é que bate papo com o demônio? Ele vem na tua cabeça. Está pensando, eu para estar aqui, bati papo com o demônio hoje várias vezes. Ele não, ele ficou, bati papo não, ele ficou doido que eu respondesse. E falando, porque ele fala. E você quer saber, cada um aqui sabe que o diabo fala no teu ouvido. Cada um. Porque o trabalho dele é matar, roubar e destruir a sua alegria, a sua felicidade, a sua vida. Ele fala. E fala mesmo. Posso até falar isso. Falou hoje lá com o pastor Neuci. Exortei ele. Eu ia trazer o pastor Neuci hoje. Mas o inimigo trabalhou lá numa forma, lá na loja dele, lá na birosca que ele tem, criou lá um rolo, que aí ele não pôde vir hoje. Está enrolado lá com o problema. Falei, senhor, deixa o problema para amanhã, vamos lá, eu vou lhe pegar. Não, mas ele ficou nervoso, e vocês viram que ele está debilitado, por isso que eu não forcei. Ele ficou nervoso com o problema que houve lá. A ação do diabo, olha lá, olha onde o diabo trabalhou. Foi lá na birosca do pastor Neuci, criou um rolo lá que ele não tinha nada a ver. Então, muitas das vezes, isso acontece na sua vida. Vai lá no teu vizinho, uma coisa que você não tem nada a ver, cria uma confusão, daqui a pouco você está envolvido. Bateu papo com o demônio. Quero pedir perdão porque nosso pedreiro que está ali tirou o ventilador, porque a coluna foi dentro do ventilador. Está calor hoje, né? Mas amém. Em breve nós estaremos aqui com tudo aberto. Bater papo com o inimigo é complicado. E uma das formas de bater papo com o inimigo é na Santa Ceia. Porque diz a Bíblia para você não tomar a Santa Ceia indignamente. Tem pessoa que bate papo com o diabo todo dia. E na Santa Ceia, toma a Santa Ceia indignamente. No dia da Santa Ceia, para não ter esse problema aqui, nós fazemos o seguinte, nós damos um prazo de tempo, um lapso temporal, curto que seja, para você falar em espírito com o Senhor Deus. E pedir perdão a Deus por todas as fraquezas que você, eventualmente, tenha cometido durante esse mês. Todos os pecados, todos os erros. Então, o momento que você tem no cerimonial de Santa Ceia, de falar com Deus e pedir perdão, porque eu falei aquela palavra grossa, falei aquele no trânsito eu fiquei assim. Lembrei hoje aqui, hoje aprendi um termo novo, muito, muito interessante. Espírito Santo de orelha fala na gente. Glória a Deus. Espírito Santo de orelha, alguém falou aqui. Alguém exorta a gente. Então o Senhor Jesus nos foi deixado pelo poderoso Deus. Porque você há de dizer, mas quem fez esse erro foi Adão, né, Miguel? Podemos dizer assim, foi Adão, não fui eu. E por isso, por ter sido Adão, o Senhor Jesus foi mandado a essa terra. Foi mandado a essa terra para você, na noite de Santa Ceia. Você entregar sobre ele todas as suas fraquezas. Você tem uma opção. Continuar a ser como Eva ou como Adão, já que aqui nós temos mulheres e homens. Eva achou que o fruto era bom. Adão fez olho cego. Queria aproveitar com Eva. Ou você pode, nesta noite, fazer uma confissão para Deus
de que você precisa melhorar, você precisa crescer espiritualmente. Ô soninho, você precisa ser liberto de uma fraqueza, você precisa mudar, já que a Santa Ceia é um ato de comunhão com o corpo de Cristo. Você vai ter uma comunhão com o corpo de Cristo. Que corpo é esse? O corpo ressuscitado. Serve para quem quer batizar, olha aí. Vou fazer uma coisa só, né? Para quem quer batizar. Cristo, quando foi ao madeiro, levou sobre você, sobre ele, todas as suas maldições. Tá certo, irmão? Dizem isso, né? As más línguas ou boas línguas falam isso. Levou sobre Cristo todas as suas maldições. Levou o pecado de Eva. Levou o pecado de Adão também, que foi o motivo de você estar longe do Senhor. O pecado de Adão, Max, levou você a sofrer tanta coisa. Quando você aceita Jesus, você joga sobre Jesus toda essa maldição de Adão. Vai para ele. E Jesus, quando vai ao sepulcro, deixa lá essa maldição. E sai de lá, quando ele ressuscita, sai de lá nova criatura, deixando lá, naquele sepulcro, toda a sua maldição, a sua, a minha, a do Carlos, a de quem você conhecer. Então Jesus deixa lá toda a maldição. Glória a Deus. E este corpo que sai de lá, limpo, é o corpo que você come em Santa Ceia. Portanto, aqueles que são batizados, que não são batizados, ainda não estão arrependidos do seu pecado. Não pode tomar Santa Ceia. Vale dizer que ainda está ouvindo o inimigo falar. Ainda está ouvindo coisas que não provém do poderoso Deus. Eu sugiro que todos aqueles que querem se batizar façam isso o quanto antes, para que tenham o privilégio de ter o corpo do Senhor Jesus novamente em si. Portanto, nesta noite, aqueles que querem ter um renovo espiritual, esperar a nossa irmã voltar, um renovo espiritual, para que o Senhor Deus perdoe as nossas transgressões e, por perdoar as nossas transgressões, nos dê um renovo espiritual, uma nova expectativa de vitória espiritual. Você, fique de pé que eu quero orar por você. Eu quero orar com você, porque eu também preciso orar por mim, porque eu também quero renovo espiritual. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem, mais os nossos irmãos Sérgio, que nós vamos orar nesse sentido. Oremos a Deus. Está desligado, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Senhor, graças te dou, ó Deus, por esta palavra vinculada nesta noite. Ó Senhor, perdoa as nossas falhas, ó Deus. Senhor, perdoa as nossas meninices. É Deus. Oh, glória a Deus. Perdoa as nossas fraquezas. Senhor, eis aí o teu povo, Senhor, que precisa também de um renovo espiritual. Deus, eles não tinham conhecimento, Senhor, que o inimigo vem para tirar a nossa certeza de vitória. Portanto, neste momento, Senhor, foram ditos aqui testemunhos de vitória. Essa semana foi uma semana repleta de testemunhos nesta igreja. Senhor, portanto, opera maravilha, Senhor, nessa vida que está crendo nesta pregação, que está crendo nesta palavra, que está crendo nessa oração. Senhor, já falamos sobre a fé. Senhor, aumenta a fé de cada um aqui para que eles possam receber, Senhor, a vitória.
vitória meu do Pai. teu poder, vitória da tua unção. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, porque tu é o nosso Deus. Tu é aquele que faz todas as coisas acontecerem. Tu é aquele que colocou a porta no mar, segura os luminares no céu. Portanto, se tu faz essas maravilhas, tu pode também fazer maravilha na vida de quem crê. E aquele que crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.